O budismo tem, como toda religião, tem regras de conduta éticas, né, que basicamente você pode resumir, tem muitas e muitas e muitas, mas tem 10 que são principais, né, que são condutas a ser evitadas, né, condutas de corpo, fala e mente. Então, por exemplo, as 3 negatividades ou ações desvirtuosas do corpo são matar, roubar e a má conduta sexual, né, que é proibido, na verdade. Você não deve matar, obviamente, você não deve roubar, e você tem que ter uma conduta sexual ética, né? Se você for monge ou monja, daí a conduta é a do celibato. Mas mesmo que você seja um praticante leigo, então a sua conduta sexual ela tem que ser feita no sentido ético, de não causar mal a outra pessoa, de ser consensual e assim por diante. Então tem esse cuidado. Essas são as 3 condutas em relação à atividade física, né, ao corpo. Depois nós temos 4 regras de conduta em relação à fala, que é de não mentir, não ter uma fala rude, uma fala áspera, né, que magoe o outro, que machuque o outro, de não caluniar ou não ter uma fala divisiva, uma fala que separe as pessoas, que as torne inimigas. E a 4ª desvirtude da fala é a fofoca, ou a fala inútil, né? Então a gente tenta evitar a fala inútil ou a fofoca, enfim, que não leva a lugar nenhum, né? Essas são as 4 desvirtudes da fala que a gente tenta evitar. E tem também 3 desvirtudes da mente, que são a cobiça, né? Não cobiçar aquilo que é do outro, a mente maldosa, o pensamento maldoso, que é você desejar o mal ao outro, isso também é completamente vetado no budismo. E a 3ª desvirtude da mente é a visão errônea. Visão errônea, por exemplo, é você ter uma visão errônea em relação àquilo que é sagrado, você achar que aquilo que é sagrado não é sagrado, ou no caso do budismo, você não acreditar na lei de causa e efeito, achar que ela não existe, que as suas ações não têm consequências. Então isso é considerado no budismo uma visão errônea. Então essas 3 desvirtudes da mente devem ser também evitadas. Então essas, em resumo, seriam as 10 normas de conduta do que evitar em termos das suas ações físicas, verbais e mentais. A reencarnação ela não é exclusivamente budista, né? No budismo se acredita em reencarnação, mas há outras tradições religiosas que também acreditam, né? Como o hinduísmo. Se você for ver assim, o que Buda descobriu, na verdade, é universal e é atemporal, né? Por quê? Porque o que houve desde a época de Buda foi um avanço tecnológico muito grande, um avanço da ciência muito grande. Mas em termos de conhecimento interior, de conhecimento subjetivo, de como a mente funciona, não houve muita diferença, não houve muito avanço, né? As pessoas, mesmo com toda a possibilidade, a tecnologia, com toda a riqueza que existe hoje em dia, toda a facilidade do mundo moderno, ainda assim as pessoas continuam procurando um sentido para a sua vida, elas ainda procuram resolver questões básicas da sua existência, e o budismo responde muitas dessas perguntas, né? Então, nesse sentido, ele é ainda significativo porque ele tem respostas a perguntas que são universais e que continuam válidas, mesmo 2.500 anos depois de Buda. O que o nosso professor, o Chardo Rinpoche, falava, ele dizia que, por exemplo, nós temos muitas crianças aqui, né, que moram aqui no centro budista, mas ele dizia que a criança não deve ser obrigada a escolher o budismo como religião, ela deve sentir, isso deve ser uma escolha dela, né? E ele, inclusive, ele dizia que antes dos 12 anos de idade ele não aconselhava a criança a fazer uma escolha formal pelo budismo. Karma significa ação. Então, quando a gente fala em karma no budismo, o que isso significa? Significa literalmente a lei de causa e efeito. Ação, que é a causa, e o seu efeito. Então, quando se fala em karma no budismo, qual é o entendimento que a gente tem? Que toda a ação que nós fazemos, seja uma ação física, seja uma ação verbal, seja uma ação mental, ela
produz as suas consequências, né? E nós vamos experienciar essas consequências depois. Então, né, por isso que se diz a lei de causa e efeito. Isso é uma das coisas que Buda percebeu, né? Que na verdade toda a nossa experiência ela surge através de causas. Que causas são essas? As próprias ações que nós fazemos.